Foi enterrado agora à tarde em Campinas o policial militar que foi morto numa troca de tiros com 2 bandidos. Os criminosos também morreram. Vacinação contra a Covid em crianças de 3 a 4 anos de idade está prejudicada por falta de estoque da Coronavac em Campinas. Moradores do entorno do rio Capivari sofrem as consequências do acúmulo de lixo e entulho nos bairros e também no próprio rio. Na contagem regressiva para se garantir matematicamente na Série B do ano que vem, a Ponte Preta recebe o Ituano aqui no Moisés Lucarelli e tenta emplacar a 7ª vitória consecutiva como mandante. Olá, boa noite para você. Foi enterrado hoje à tarde o policial de 37 anos, morto numa tentativa de assalto ontem em Campinas. Ele voltava para casa quando foi abordado por 2 bandidos na SP-101, a rodovia Campinas-Montemor. Paulo Gonçalves está acompanhando o caso e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. O inquérito deve ser aberto agora à noite, ainda segundo a Polícia Civil, por latrocínio e homicídio por legítima defesa. O caso aconteceu, então, ontem à noite, um caso realmente trágico, né? E a polícia agora está fazendo essa investigação. A gente sabe que esse policial militar, Daniel Andrade Silva, ele mora em Montemor e voltava para casa exatamente quando sofreu a tentativa de roubo. Acabou reagindo, na troca de tiros ele matou os criminosos, mas foi baleado e morreu no hospital Mário Gatti. O velório e o enterro, então, foram agora à tarde e a gente vai ver os detalhes agora na reportagem. Policiais de vários batalhões da Polícia Militar foram prestar as últimas homenagens ao colega morto em Campinas. A movimentação em frente ao cemitério Parque Flamboyant foi intensa. Amigos e parentes estavam chocados. Nossa, muito triste, triste demais. Na hora que eu fiquei sabendo de madrugada, passei até mal, sabe? Não conseguia nem acreditar. Ele era uma pessoa sensacional. Um choque para todo mundo, né? Foi um choque. Eu fiquei sabendo hoje de manhã através de uma amiga. Nossa, para mim foi um choque. Que a gente já se conhece há muito tempo. Daniel Andrade Silva voltava para casa ontem à noite, a Paisana, pela rodovia Campinas-Montemor, quando foi surpreendido por homens armados que queriam roubar a moto dele. O policial reagiu e na troca de tiros matou os 2 criminosos, mas recebeu 3 disparos. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O crime provocou congestionamento na região. A perícia da Polícia Civil e a Corregedoria estiveram no local. O PM Daniel Andrade Silva tinha 37 anos de idade e estava há 10 na Polícia Militar. Passou pela Força Tática, BAEP e outros batalhões. Estava há apenas 3 meses no pelotão da Polícia Ambiental. Era considerado um policial experiente e com histórico de destaque por onde passou. É uma perda enorme. O policial era um excelente policial. Prestava com maestria as suas funções no 5º Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Havia pouco tempo que tinha chegado na nossa unidade, mas já se destacava positivamente frente aos demais policiais. A moto e a arma utilizadas pelos criminosos foram apreendidas. A Polícia Civil investiga agora se outras pessoas estão envolvidas na ação trágica que tirou mais um policial das ruas. Não só a Polícia Militar perde, mas como toda a sociedade, todo cidadão de bem. Olha, cara, o que mais está tendo ultimamente é violência. O que mais está tendo. Você vê quantos policiais já não morreram? Quantos? Tá demais. Vai deixar saudade agora, né? Bom, esse caso agora vai ser investigado pelo 8º Distrito Policial. A gente conversou com o DEINTER, o delegado DEINTER, responsável, né, por 8º Distrito. Ele conversou com a gente, deu mais detalhes, disse que a polícia agora está atrás das câmeras de segurança para entender a dinâmica de como foi que tudo aconteceu. A gente ouviu agora à tarde a entrevista, vamos ouvi-lo. O primeiro passo é a instauração de inquérito, né? Os exames necroscópicos, periciais, a localização de câmeras estão sendo providenciados. Nós vamos ter os fatos, as armas estão apreendidas, os veículos estão apreendidos, né? Vamos fazer todas essas perícias e verificar se existe mais alguém que tenha participado do fato, além das 3 vítimas, né? Os 2 tinham passagem, eles são de Campinas, moram ali na área do 11DP, do Campo Grande, e os 2 tinham passagem por roubo, por porte de arma e por outros crimes contra o patrimônio.
Bom, ainda segundo o delegado, diretor da DEINTER, agora a moto e as armas utilizados aí durante o crime vão passar por uma perícia, né, para saber até se foram usados em outros crimes nessa região. Inclusive, a arma do bandido era uma arma raspada. Então a gente aguarda agora a investigação, os próximos passos da investigação, mas sem dúvida é um caso realmente muito triste. Mais um policial, então, que sai das ruas aí, Marcela. Mais um caso de violência lamentável, né, Paulo? Obrigada, viu, pelas informações. Boa noite para você. A gente te convida aqui a trazer a sua opinião hoje sobre esse, sobre outros assuntos do jornal. Só comentar com a hashtag EPTV2 no Twitter ou mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, 98899-3788. Pode participar, então, do EPTV2. Um outro caso aqui, um aluno causou pânico em outros estudantes hoje à tarde na Escola Objetivo de Santa Bárbara do Oeste. O adolescente entrou com uma arma de brinquedo na escola. Segundo a Polícia Civil, o caso foi controlado rapidamente pela Polícia Militar. A arma de brinquedo foi apreendida e ninguém ficou ferido. Nós entramos em contato com a escola e não conseguimos o contato. O Colégio Objetivo informou pelas redes sociais que vai acompanhar o andamento da situação. O caso foi registrado como ato infracional e ameaça. A Polícia Federal de Campinas fez hoje uma operação contra fraudes no auxílio emergencial. As investigações apontam que os criminosos desviaram valores por meio de 519 transações fraudulentas, distribuídas em 508 saques e outras operações, como pagamento de boleto bancário e transferências para contas da Caixa Econômica. Ainda de acordo com a Polícia Federal, as fraudes aconteceram no Brasil inteiro, mas a maioria dos desvios foi na região metropolitana de Campinas. Os saques chegaram a quase R$500 milhão, sendo R$333 mil só na RMC. Hoje foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, e em Florianópolis. O material apreendido foi levado para a sede da Polícia Federal em Campinas. A polícia informou que os envolvidos vão responder pelos crimes de furto mediante fraude e organização criminosa, com penas que podem chegar a 16 anos de prisão. E um homem de 63 anos foi preso hoje em Campinas com quase R$15 mil em dinheiro falso. Policiais civis descobriram que ele fazia em sites de compra e venda de dinheiro falso. Com o homem, a polícia apreendeu mais de 200 notas falsas de 20, 50, 100 e 200, que somavam aí R$14.980. Segundo os policiais, ao ser preso, o criminoso confessou que iria usar as notas no comércio e também vendê-las. Na negociação, a cada nota verdadeira, ele entregava 6 falsas. O homem foi preso, então, em flagrante e levado para a cadeia pública do 2º DP de Campinas. Ele já tem várias passagens pelo mesmo crime. Agora, eleições 2022. Vamos conferir como foi a agenda de hoje dos candidatos a governador de São Paulo. Fernando Haddad, do PT, visitou um dos bairros mais populosos da capital. No meio da manhã, Haddad caminhou pela região de Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Na agenda de hoje, os seguranças tiveram trabalho para conter as pessoas que queriam chegar perto do candidato para tirar uma selfie. Numa padaria, parou para o clássico cafezinho, acompanhado da vice na chapa, Lúcia França, do PSB. Fernando Haddad prometeu, caso seja eleito, fazer o que chamou de transição ecológica, apoiando projetos que gerem menos poluentes. E citou como exemplo a tecnologia dos carros com motor híbrido flex, que usam o etanol e baterias autorrecarregáveis. Nós podemos substituir a indústria automobilística que deixou São Paulo por uma indústria automobilística que tenha compromisso com o meio ambiente. Isso também é transição ecológica. As fazendas de energia eólica e energia solar. Isso é transição ecológica. Muitas fazendas no interior de São Paulo com energia alternativa e sustentável. Fernando Haddad também defendeu os presídios federais como uma forma de combater as facções criminosas. No fim da caminhada, o candidato fez um discurso para os apoiadores. Haddad voltou a prometer que, se for escolhido governador, vai aumentar o salário mínimo paulista para R$ 1.580 e ainda zerar o ICMS que incide sobre a carne. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, fez campanha em Sorocaba. Tarcísio de Freitas chegou no meio da manhã a Sorocaba, acompanhado do candidato à presidência pelo PL, Jair Bolsonaro. Eles foram recebidos por apoiadores no aeroporto. Em seguida, o candidato do Republicanos participou de uma motociata por ruas e avenidas da cidade.
No calçadão da Praça Central, em frente à Catedral e perto de comércios, Tarcísio subiu em um trio elétrico. No discurso, agradeceu o apoio e pediu votos. Depois, em carro aberto, percorreu outras ruas de Sorocaba e saudou a população. Tarcísio de Freitas disse que, se for eleito governador, vai diminuir impostos para estimular a vinda de empresas para o estado e incentivar quem quer abrir o próprio negócio. Nós vamos trazer o emprego de volta para o estado de São Paulo, tornando o estado mais competitivo, aproveitando todo o potencial que nós temos, um estado que vai ser líder no mercado de crédito de carbono, vai ser líder no hidrogênio verde. A gente vai reduzir a carga tributária para trazer mais empresas para cá e, com isso, ter mais empregos. Crédito para o micro, para o pequeno produtor, para o pequeno empreendedor, que são esses que geram a maior quantidade de emprego, com a aval estatal, ou seja, a garantia vai ser dada pelo Estado. O candidato Tarcísio afirmou ainda que, se essas medidas forem colocadas em prática, caso vença nas urnas, irão reduzir as desigualdades regionais do estado. O candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, do PSDB, participou hoje de uma entrevista ao vivo nos estúdios da Globo em São Paulo, que foi exibida aqui no EPTV1. A entrevista completa você confere no G1 Campinas. Amanhã, o jornalista Alan Severiano entrevista Fernando Haddad, do PT. Altino Júnior, do PSTU, fez campanha na capital e em 2 cidades da Grande São Paulo. Altino Júnior foi ao campus da PUC, em Perdizes, na zona oeste da capital. No pátio interno do prédio histórico, ele discursou para alunos e professores. Vamos junto na batalha, professores, estamos juntos na batalha e os estudantes também. E apresentou propostas para a educação caso seja eleito. Para os colégios públicos, a gente precisa reduzir o número de alunos por sala de aula, garantir um salário adequado para os professores, um incentivo aos professores, parar com a categoria O, que é, na verdade, uma discriminação para diversos professores pagando menores salários, e com isso melhorar a qualidade do ensino. Altino também disse que, se vencer a eleição, vai lutar por mais participação de professores e dos próprios alunos na gestão do ensino. Precisa garantir um investimento na educação, valorizando os professores, a educação e também garantindo uma democracia nas universidades, mas também nas escolas públicas. O último compromisso do candidato do PSTU foi em Osasco, na Grande São Paulo. Altino conversou com trabalhadores e panfletou em frente a uma metalúrgica. O candidato Antônio Jorge, da Democracia Cristã, gravou hoje vídeos de campanha para as redes sociais e não teve compromissos públicos. Um intervalo rápido agora. A seguir aqui no EPTV2, você vai ver que quem mora perto do rio Capivari, em Montemor, olha aí, sofre as consequências do acúmulo de lixo e de entulho no rio e nos bairros também. Um absurdo. Tem as informações do futebol. A Ponte Preta joga hoje em Campinas e a gente vai trazer as informações da partida contra o Ituano ao vivo para você, todos os detalhes. 7h23 agora. EPTV2 de volta com o esporte. O Guarani está em campo para mais uma partida decisiva pela Série B do Brasileiro. O Bugre enfrenta o Operário no Paraná, um confronto direto na zona do rebaixamento. E o técnico Mozart faz o 15º jogo no comando do Guarani e ainda não venceu como visitante. Só que a partida está no primeiro tempo, o placar é de 1-0 para o Guarani. Vamos ver o gol? Giovanni Augusto cruza e o atacante Yuri Tanque sobe mais que todo mundo e faz um bonito gol. O 4º dele no campeonato, 3º de cabeça. No ge.globo/Campinas dá para você acompanhar o jogo do Guarani em tempo real. Aqui em Campinas, mais tarde, a Ponte Preta enfrenta o Ituano. O jogo começa às 9h30 da noite. Falta pouco para a Macaca garantir a permanência na Série B. Mas já tem torcedor sonhando com o acesso, Gustavo Biano. É isso, né? Boa noite para você. Tudo bem, Marcela? Boa noite para você também, boa noite a todos. É aquela frase, né? Tão deixando eles sonharem, né? É assim, o pessoal geralmente diz isso. Por quê? O time começou o campeonato lutando contra o rebaixamento, está fazendo agora um segundo turno, né? Com uma ótima campanha, né? A 4ª melhor campanha desse retorno da Série B. O time hoje tem 39 pontos e, se ganhar do Ituano, vai a 42. E lógico, hoje, diante do cenário da Série B, né? Da posição das equipes, dos confrontos diretos, né? Os clubes estão trabalhando
falando que o time que chegar a 42 pontos não deve ser rebaixado, né, para a Série C do Brasileiro. Então aqui internamente também, lógico que eles trabalham sobre isso e é claro que se a Ponte conseguir esse objetivo de vencer aqui, emplacar a 7ª vitória consecutiva, chegar aí a 42 pontos, certamente os jogadores vão comemorar, o técnico Hélio dos Anjos também, e ele vem falando isso nas entrevistas, que o time, ao alcançar esse número de corte, não correndo mais risco, sim, vai sonhar com de repente buscar um acesso ou ficar ali perto dos times que vão subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. O próprio Hélio dos Anjos tem falado isso constantemente nas entrevistas, né? Que o time vai fazer aí uma campanha bem melhor do que aquilo que se esperava. A Ponte Preta, ela não perde aqui em casa, né? Desde o dia 11 de junho, ou seja, são 3 meses, né? Vai fazendo uma grande campanha de recuperação. O Hélio dos Anjos também tem falado muito sobre isso, né? A força que a torcida tem dado, a diretoria vem mantendo aí a promoção dos ingressos, né? R$20 é o valor, né, para o torcedor acompanhar essa partida. Então hoje a Ponte enfrenta o Ituano, né? Há 6 meses enfrentou o Ituano aqui numa outra situação, num outro cenário, né? Quando foi confirmado o rebaixamento no Campeonato Paulista e hoje podendo confirmar a sua permanência na Série B do Brasileiro do ano que vem. Marcela, a gente vai acompanhar aqui então esse duelo. O time deve ter aí algumas novidades, entre elas aí o Leonaldi voltando, né, ser titular, e amanhã cedinho no BDC, no Bom Dia Cidade, no EPTV1 também a gente conta a história desta partida e no ge.globo/Campinas tem o lance a lance a partir das 9. Boa noite para você. Combinado, boa noite, bom trabalho aí, valeu. E Campinas está enfrentando a falta de doses da Coronavac, o único imunizante que pode ser aplicado em crianças de 3 e 4 anos de idade. Jonathan Murel agora aqui comigo, ao vivo, no Centro de Saúde de Campinas, com os detalhes desse problema. Jonathan. Boa noite, Marcela. A gente recebeu a reclamação de uma moradora que diz que está faltando vacina Coronavac aqui no Centro de Saúde do Jardim Aurélia. E, de fato, nós confirmamos o problema, que, aliás, não acontece só aqui, acontece em outros postos de saúde aqui da cidade. A gente perdeu aqui a luz, um probleminha técnico aqui, retomamos a luz aqui. Bom, além desses postos, a nossa produção entrou em contato com outras unidades de saúde e elas confirmaram todas a falta do imunizante. O porquê desse problema? A Coronavac infantil é a única vacina que pode ser aplicada em crianças de 3 a 4 anos de idade. Nenhuma outra pode. A Pfizer infantil está com seu estoque normal, mas ela só pode ser aplicada em crianças a partir de 5 anos de idade até 11 anos de idade. Dos 12 em diante, a Pfizer adulta pode ser aplicada normalmente. A Prefeitura disse que desde que começou a campanha de vacinação contra a Covid para essa faixa etária dos 3 a 4 anos, Campinas recebeu apenas um lote da Coronavac infantil e por isso o estoque enfrenta problemas. Disse também que já entrou em contato com o governo do estado para pedir uma nova remessa dessa vacina e que quando isso acontecer vai entrar em contato com os pais e também os responsáveis para que essas crianças possam ser imunizadas. Nós pedimos uma posição para o estado de São Paulo, disse que já fez um pedido ao Ministério da Saúde de uma remessa de mais de 2 milhões de doses da Coronavac e o Ministério da Saúde informou que está prevendo uma remessa para o estado de São Paulo de Coronavac agora, para a segunda metade do mês de setembro. Campinas, Marcela, tem um total de 29.289 crianças na faixa de 3 a 4 anos e desse total, 3.192 crianças tomaram a dose, o que representa uma cobertura de apenas 11%. Com você, Marcela. Os pais responsáveis aí, preocupados, né, que esperaram tanto tempo para poder ter a aprovação dessa vacina para essa faixa etária e agora tem que enfrentar essa demora, esse problema aí, né? Vamos acompanhando. Jonathan, obrigada, viu, pelos detalhes. Boa noite para você. Agora a previsão do tempo. Hoje já choveu, desde cedo em Campinas. E, Ju, a gente quer saber se ficou dentro do esperado, como é que está a situação. Boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite para você aí de casa. Sim, a chuva de hoje ficou dentro do que estava previsto. O maior volume foi em Rafar, com 8,4 milímetros, mas em Limeira, Pedra Bela e Vinhedo choveu um pouco mais de 6 milímetros e aqui em Campinas quase isso, quase 6 milímetros. Desde o início da manhã, né? A gente já percebeu essa chuvinha. Isso. Agora a previsão de chuva continua até o fim da semana. A gente torce para que ela venha mesmo e venha a chuva mais volumosa, porque até agora este está sendo o inverno mais seco em Campinas desde 2017. A nossa equipe preparou aqui um gráfico para mostrar os dados do acumulado de chuva desde o primeiro dia do inverno até o dia 13 de setembro de
de 2017 até 2022, então, para a gente comparar. Lá em 2017, nesse período choveu 35,6 milímetros, pouca coisa. No ano seguinte, em 2018, veja a diferença, choveu bem mais, 143 milímetros e 0,8, né? Choveu bem mais então. Em 2019, um pouco menos, 84,8 milímetros. Em 2020, 99. No ano passado, já caiu 67,8 milímetros. E neste ano, até hoje, choveu então 43,4 milímetros. A gente torce para a chuva aí ao longo dessa semana venha mais volumosa para que a gente consiga, Sim. nessa reta final do inverno, pelo menos superar o acumulado do ano passado, que foi baixo já. Já é um mês, né, um período do ano em que já a média já é baixa, né? A gente já usa lá parâmetros bem baixos, mas a situação vem diminuindo aí, preocupando, né? Tem nova frente fria a caminho, você já adiantou aqui pra gente, né? Como é que ela tá? Tá chegando? Ela está se formando ainda, a gente vê aqui nas imagens de satélite, ela está se configurando lá no sul do país. Essa aqui é a baixa pressão que vai dar origem a ela, até por isso que hoje não esquentou tanto, a gente não teve aí a pré-frontal, a gente teve a chuva provocada por essa umidade, aqui a gente vê mais em cima, vinda do oceano. Mas, segundo os nossos meteorologistas, essa frente fria vai terminar de se configurar e passar aqui pelo litoral do sudeste ainda amanhã. Então, veja, em Espírito Santo do Pinhal, amanhã esquenta bem, máxima de 33 e pouca chuva por lá, para as cidades mais próximas ao sul de Minas. Mas nas outras cidades da nossa região, em Americana, Indaiatuba e Amparo, máximas de 25 apenas, então uma temperatura mais amena, e 20 milímetros de chuva são esperados, então uma chuva mais volumosa. Aqui em Campinas, amanhã termômetros entre 17 e 24, com bastante chuva, e até sexta-feira tem previsão de muita chuva por vir, Marcela, e temperaturas mais baixas. Uma queda importante nas temperaturas aí, né? Obrigada, Ju. Boa noite para você, viu? Obrigada, gente. Boa noite. Até amanhã. A gente traz agora aqui imagens bem tristes e preocupantes. Olha que situação aqui, gente. Meio ambiente, parece um lixão, né? Mas é um trecho do rio Capivari, na cidade de Montemor. Olha quanto lixo, quanto entulho. É um transtorno para os moradores que convivem com o problema faz tempo, para quem mora ali perto. E para os moradores também convivem com alagamentos, né? Agora eles estão preocupados com o que pode acontecer no período de chuva a partir do mês que vem. As imagens chocam. Acúmulo de lixo e entulho nesse ponto do rio Capivari, em Montemor. O vídeo-repórter Vanderlei Duarte esteve no local com o seu José, que conhece bem o problema. Já vi aqui, está com quase um ano que tem sujeira aqui no rio. Tem de tudo aqui. Garrafas PET, bola, material de academia, capacete, pneu de trator, até pneu de trator tem aqui. E o incrível é que, ó, do outro lado também tem mais lixo no rio, ó. A chuva que traz aqui, e ele vai encostando, e ninguém vê, faz essa montoeira de entulho. O lixo está acumulado num ponto perto do quilômetro 28 da SP-101, a rodovia Campinas-Montemor, na altura do bairro Chácaras Pindorama. A gente não consegue nem ver a água. O lixo fica todo acumulado nesse canto, ó, e desse outro lado, um pouquinho mais abaixo aqui, ó, mais lixo. Olha as tilápias todas vindo respirar. Eu vou ver se eu consigo chegar nessa parte de baixo aqui, ó, para tentar mostrar. Esse trecho aqui é aquele que estava mais abaixo. Consegui chegar aqui, ó. Dá uma olhada na quantidade de lixo acumulado aqui, ó. O rio já não é água boa, ainda mais com essa entulhada. Esse monte de entulho fica difícil, né? Tem que ver alguém para ver aqui, dar uma limpada e arrumar isso aqui. E esse problema não é de hoje. Os moradores aqui do bairro Chácaras Pindorama, em Montemor, contam que toda vez que chove, a região alaga, causando transtornos e perdas. E com essa quantidade de lixo, a situação pode se agravar ainda mais. Pelo bairro, encontramos pontos onde há descarte irregular. Materiais de construção, borracha, ripas de madeira. E a consequência vem quando chove. O Rodrigo sabe bem disso. A casa dele foi invadida pela água no começo desse ano. As marcas ainda estão nas paredes. Eles perderam muita coisa. Todas as casas aqui desse quarteirão aqui praticamente perderam metade do que tinham. Eu mesmo, pessoalmente, vou na prefeitura
praticamente todo mês reclamar de que a gente não vê ação. O seu Oswaldo está até hoje sem o portão de casa. Ele perdeu praticamente tudo. Quando vem de uma vez só. Eu moro aqui faz 30 anos e todo ano, no final do ano, tem enchente. A Eva mora no bairro Jardim Progresso, que também fica próximo ao rio. A casa dela alagou em janeiro desse ano. A água cobriu a casa. Aqui dentro da minha casa foi 1,70 m de água. E a senhora chegou a ver a quantidade de lixo que tem no rio? Muito lixo, né? Muito, muito mesmo. Então, quando chove, né? E não tem para onde ir, a água volta para nossas casas por causa dos lixos, né? Então é bem complicado, né? Eu acho que tem que ter, né, as pessoas colaborar e também afundar esse rio, limpar. O coordenador de projetos do consórcio das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí explica que esse tipo de poluição, infelizmente, deve aumentar a partir do próximo período de chuva em outubro. É o lixo depositado nas ruas, né, que com a chuva eles são levados, são carreados para as galerias de drenagem e essas galerias desaguam nos rios. Sim. E nós temos também, possivelmente, habitantes que moram à margem do rio, que lançam os seus lixos, né, seus resíduos, dentro do rio. O material orgânico, principalmente, ele na sua decomposição, ele vai consumir oxigênio da água do rio, que provocará a mortandade de peixes. E o material plástico, material inerte, como plástico, vidro, ele vai se acumular, vai virar um depósito de insetos, principalmente de mosquito transmissor da dengue. E as soluções para evitar cenas como esta devem partir da população e do poder público. O município tem ciência dessa problemática, né, desse material acumulado no rio Capivari. Os trabalhos já iniciaram, né, que é o trabalho de desassoreamento do rio Capivari e seus afluentes. Né? O trabalho startou em agosto. Para chegar até este ponto, nós prevemos até novembro. Se não der um jeito nesse rio aí, vai ser cada vez pior. É uma tristeza, é uma vergonha a curto prazo, isso preocupa sim os moradores do entorno, tem que preocupar, mas também tem que preocupar todos. A médio e longo prazo isso vai interferir e fazer mal para a vida de todos nós, né? A Prefeitura de Montemor ainda comentou que tem conversado com outros municípios que são cortados pelo rio Capivari para apresentar ao consórcio PCJ e ao governo do estado uma solução para o problema. A gente tem aqui a participação do pessoal que está usando a hashtag EPTV2 no Twitter, inclusive é um assunto que o Bruno comentou aqui, né? Essa questão do rio Capivari. Olha a situação, né, do rio em Montemor. A população precisa se policiar a respeito do descarte em lugares inapropriados, que prejudica, né, o meio ambiente, favorece também as enchentes, como a gente mostrou aí na reportagem. Reinaldo falando da morte do PM, o caso de violência aqui em Campinas, né, durante uma tentativa de assalto, mais uma vítima, lamentável a morte do policial. Ele diz, nem depois do trabalho nós temos paz e ele espera que não vire apenas uma estatística, não fique impune mais esse caso aqui na nossa região. O Fábio, falando do caso de fraude no auxílio emergencial, fala que é terrível ver a falta de humanidade das pessoas que fraudam o auxílio daqueles que mais precisam, né, dos mais necessitados. Realmente muito triste ver essa realidade. A gente agradece a vocês que participaram usando o hashtag EPTV2. Encerrando com um recadinho, amanhã tem semifinal da Copa do Brasil. Flamengo e São Paulo fazem a segunda partida para decidir quem avança para a final. E a EPTV vai mostrar a partida por causa do futebol. O jornal EPTV2 desta quarta-feira começa mais cedo, hein? Te espero às 6h30 da noite. Até mais.